Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós aprendemos, meus irmãos, que nos 3 primeiros capítulos da carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, nós temos a doutrina. E nos 3 últimos capítulos, as exortações práticas. Portanto, a doutrina fundamenta o comportamento ético, moral, o caráter e a conduta cristã. E é determinado por ela. Aprendemos que Deus nos chamou, e essa chamada com a qual Ele nos chamou é graciosa e de elevado valor e dignidade, e nós somos chamados e exortados para que vivamos uma vida compatível com a dignidade da chamada. O exemplo dado: você compra um lindo terno, caro, fino, e você põe uma gravata qualquer, e alguém diz: esta gravata não está compatível com o terno, ela está aquém do nível do terno, ficou abaixo. Então, nós somos exortados a viver, a nos comportar, a ter um caráter e uma conduta moral e ética digna da chamada, no nível da chamada. E se Ele nos chamou para viver em paz, em união, em santidade, se vivemos em desunião, em impureza, em mundanismo, é uma vida que é indigna da chamada de Deus. Portanto, de que maneira se pode viver uma vida digna da chamada? Com toda humildade, mansidão, com paciência e tolerância. Com que propósito? Tudo isso em amor, com o propósito de darmos o melhor para preservar o milagre da união ou da unidade, que é produto do Espírito. E nós preservamos a união produzida pelo Espírito no vínculo da paz, através de relacionamentos marcados pela paz, a harmonia. Portanto, onde não há paz e harmonia, não há elo, não há vínculo. Consequentemente, não seremos capazes de manter a unidade do Espírito Santo. Por isso, onde o Espírito Santo habita em plenitude, o resultado é união. Por isso a Bíblia diz: andai no Espírito. Porque quem anda no Espírito não satisfaz os desejos pecaminosos da carne. E a nossa natureza humana é rixosa, briguenta, criadora de caso, de confusão, de divisão, de desunião, de desarmonia. Portanto, a paz e a união não são naturais, produto de Deus. Muito bem, Paulo falou da união, e ele vai mostrar agora que esta união, esta unidade do Espírito, é produto
da unidade de Deus, porque há um só corpo, uma só igreja, há um só Espírito, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos. Portanto, há um só Pai, há um só Filho Jesus Cristo, há um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só corpo. A unidade da igreja é produto da unidade da fé, do batismo, de Deus o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo. Portanto, é maravilhoso aprender que a triunidade gera unidade. Nós cristãos não abrimos mão da unidade de Deus, mas a unidade de Deus é aqui exposta através da tripessoalidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, a unidade da igreja, ela deve ser reflexo e expressão da própria unidade de Deus. Não há conflito, desarmonia entre Deus o Pai, entre Deus o Filho, entre Deus o Espírito Santo. A fé revelada é única. O batismo no qual somos batizados é um só. Há uma só esperança. E tudo procede de um único Deus. Por isso, meus irmãos, o nosso compromisso com a união, ele é calcado no ser de Deus, a unicidade de Deus no seio da tripessoalidade de Deus o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Agora Paulo vai falar da diversidade dos dons. Ele falou da unidade a ser preservada, produto da unidade de Deus, mas ele mostrará que unidade não é uniformidade. Não somos réplicas exatas uns dos outros, não somos produzidos em série e em massa. A unidade não é uniformidade, porque há uma diversidade de dons que gerarão uma diversidade de ministério, uma pluralidade de ministérios. Portanto, a união em meio à diversidade, e a diversidade de dons não mina, não põe abaixo a união no seio da igreja. Portanto, nós vamos aprender algumas coisas sobre os dons. Quem outorga os dons? A quem os dons são outorgados? Com que critério eles são dados a uns e não a outros, e vice-versa? Com que propósito? Primeiramente, mas a cada um de nós foi dada a graça, a cada um. A graça, e aqui Paulo está se referindo aos dons espirituais. Irmãos, a palavra graça é caris. Quando Paulo fala dos dons, quando ele fala dom, ele usa a palavra carisma. E quando ele quer falar no plural dons, ele usa a palavra carismata. Carismata é plural de carisma, que é dom da graça, que vem da raiz graça. A graça, e aqui ele está se referindo aos dons. Cada capacidade que Deus dá a cada um de nós para servir é um dom da graça. Porque eu não sou digno de ser pastor, você não é digno dos dons que tem. São favores de Deus, é graça. E o texto diz a cada um, porque Deus contemplou a todos, não há um santo de Deus, um crente, um cristão genuíno que não tenha recebido a graça, o dom espiritual para servir. Logo, todo crente é carismático e toda igreja é carismática. Quando alguém diz aquela igreja é carismática, do ponto de vista bíblico-teológico, é um erro, porque toda igreja é carismática. E todo cristão é carismático, porque ele recebeu o carisma, ele recebeu o dom.
a cada um. Então, ninguém tem todos os dons, e não tem um que não tenha pelo menos um. Todos receberam a graça. E a palavra caris, graça, está se referindo à capacidade, à ferramenta, à habilidade para servir. No entanto, quem está distribuindo é Cristo. Na lista de Efésios, quem outorga os dons é o Senhor Jesus Cristo. Mas se os irmãos observarem a lista de dons em Romanos 12, verão que é Deus o Pai. Mas se os irmãos forem para 1 Coríntios 12 e observarem a lista, é Deus o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, os dons procedem de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta graça, ou os dons, a capacidade para servir, é dada conforme a medida do dom. Metron, medida do dom. Sabe o que significa? A intensidade com que cada dom se manifestará em cada um é determinado pela soberania de Deus. Quando alguém pergunta qual o critério para Deus dar a esse dom e dar esse outro dom para aquele, é a soberania dele. Ele distribui conforme lhe apraz. No entanto, ele pode dar a duas pessoas o mesmo dom, o dom, por exemplo, de pregar. Mas em um este dom se manifestará de uma forma muito forte e no outro de uma forma mais branda. O dom da fé, a medida do dom, vamos dizer, a um é dado 1 metro, medida. Se nós pudéssemos mensurar, nós diríamos que ele recebeu 1 metro de fé, mas o outro recebeu 1 quilômetro. Então, as medidas são diferentes. Isso significa que o dom da fé pode se manifestar num irmão com uma força maravilhosa, e no outro, o mesmo dom, de uma forma mais branda. Porque Deus não só decide quais dons serão dados a quais crentes, mas inclusive a intensidade com que eles se manifestarão, também elas são determinadas por Deus. O Spurgeon, dom da pregação. Martin Lloyd-Jones, dom da pregação. E outros grandes homens de Deus. Deus deu a George Miller o dom da fé. E esse homem não é a fé para a salvação, é o dom, é o carisma da fé. Deus fez milagres extraordinários, porque ele deu àquele homem fé para crer. E George Miller, meus irmãos, sustentou mais de 2.000 crianças órfãos sem pedir nada a ninguém. Ele fez um pacto com Deus de que ele não pediria nada a ninguém. E ele poderia estar com fome e todos os 2.000 órfãos com fome. E se alguém dissesse, você precisa de ajuda, ele não responderia nem sim nem não, porque ele acreditava que Deus iria dar, e Deus dava. Agora, alguns que não têm esse dom, enfiam os pés pelas mãos, vamos fazer a dívida, Deus dará, aí Deus não dá, aí a pessoa está endividada. Sabe por quê? Porque Deus não deu a ele esse dom, e ele está tentando a Deus, porque Deus não mandou ele fazer. Deus nos manda fazer algumas coisas, e ele nos concede a fé para crer que ele vai operar aquilo. Por isso eu já vi casos de uma pessoa, de um pastor, que comprometeu a igreja numa compra, e meus irmãos, no dia de pagar, no momento de pagar, entrou uma oferta, não se sabe de quem nem de onde, e cobriu aquilo, e ele fez aquilo por ordem de Deus. É muito diferente do atrevido, arrogante, carnal, que diz, é pela fé. Isso é estupidez, isso não é pela fé. Pela fé, assim, Deus proverá. Deus não mandou fazer, Deus não tem obrigação de honrar o que ele não mandou. E quem faz, sem estar sob a direção de Deus, tem que arcar com as consequências do que faz. Então, a graça foi dada a cada um, ninguém ficou de fora, ninguém deixou de ser contemplado com um dom espiritual, inclusive a medida do dom, diz o texto, de Cristo, é dado em intensidades diferentes. Então eu não tenho que ficar com inveja do Spurgeon, ou de um outro grande pregador, porque Deus, através da pregação dele, está operando resultados que não está operando através da pregação que eu faço, porque até a intensidade dos dons são diferentes. Tudo procede de Cristo
e soberanamente ele diz quem ficará com qual dom, e mesmo os mesmos dons terão manifestações diferentes na vida do seu povo. Nós vamos pular para o versículo 11, porque Paulo está citando no versículo 9 e 10 o Salmo 68, onde Deus é retratado como descendo do céu, vencendo seus inimigos e subindo de novo com os inimigos derrotados e os despojos, e distribuindo os despojos entre os seus. Então Paulo está dizendo que Cristo se encarnou, venceu o diabo, venceu tudo e todas as coisas, e ele subiu aos céus, e ele deu dons aos homens, ele abençoou a igreja com a sua vitória. Mas isso aqui é só isso que eu vou dizer em síntese. Então, verso 11, e ele, no grego é enfático, ele mesmo, nenhum outro, ele deu uns como apóstolos. Quem é que deu? Jesus. O que é que ele está dando a graça? Agora ele vai especificar que a palavra caris, graça, é equivalente a carisma, porque ele vai falar de alguns dons que ele está dando a quem? Ele está dando à igreja. Jesus deu à igreja uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com dois objetivos: um imediato e um outro último, derradeiro, final, maior. Observem bem, ele deu uns como apóstolos. Os apóstolos, meus irmãos, a palavra apóstolo, tanto o substantivo quanto o verbo significa enviar, e a palavra apóstolo, traduzida literalmente, significa enviado. Por isso Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, apostolém. Vocês são os meus apóstolos, os meus enviados. Então, nesse sentido, todo mundo é apóstolo, porque todos nós recebemos o ID, enviados ao mundo com a mensagem. Mas o Novo Testamento usa a palavra apóstolo com o segundo sentido, como mensageiro. Por isso, Paulo está em um lugar e chega um irmão como oferta da igreja de Filipos, e ele diz que aquele irmão era mensageiro, apóstolo. Está lá no grego, o português já traduz como mensageiro. Era alguém que era responsabilizado com uma tarefa e ele era enviado para cumpri-lo, apóstolo. Mas há um sentido terceiro, que são os apóstolos de Jesus Cristo, aquele a quem ele escolheu pessoalmente, aqueles que foram testemunhas oculares da ressurreição, aqueles, meus irmãos, que se tornaram, Efésios 2:20, o fundamento dos apóstolos, a igreja, aqueles através dos quais Deus nos deu o registro da revelação, o próprio Novo Testamento. Portanto, apóstolos e profetas, que são o fundamento da igreja, são dádivas do Senhor Jesus Cristo à igreja. E todos sabemos que quando o alicerce é lançado, não se mexe mais nele. Por isso, nós acreditamos que não existem apóstolos hoje, porque são dons para fundamentar a igreja. Porque não é o ofício do apóstolo e do profeta, e nem a pessoa do apóstolo ou do profeta, mas é a instrução, é o registro da revelação, que é o Novo Testamento, que é a base da igreja, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Deus deu, portanto, a sua revelação. E sobre a revelação, ele também deu à igreja evangelistas. Claro, agora sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o evangelho, a revelação, os evangelistas levarão o evangelho a toda criatura sobre a face da terra. Mas essa obra de evangelização precisa ser sucedida e simultaneamente ocorrer com o ensino. E aí Paulo fala de pastores e mestres. Os irmãos estão observando estes dons, chamados de magisteriais, porque tem a ver com magistério. Os apóstolos e profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, eles são os dons de equipação, de preparação. São os dons e as pessoas cuja missão, meus irmãos, é a da preparação, é da equipação. Quais? Paulo vai dizer, ele fez isso tendo em vista
o aperfeiçoamento dos santos. E aí, infelizmente, em português, as nossas Bíblias colocam uma vírgula, que não existe no texto original, o que dá uma ideia de que esses dons são os dons que formam o clero, que os diferencia do laicato, do povo comum. Mas não há essa vírgula, porque estes dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Ou seja, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas foram dados à igreja para que eles treinem a igreja, equipem a igreja, para que eles capacitem a igreja, os santos, para a obra, a tarefa da diaconia, do ministério. Como os santos, o povo de Deus, a igreja, se envolverá no ministério, na diaconia, nessa obra de servir, para a qual foram capacitados, se não forem treinados. Então os irmãos observem duas coisas diferentes do texto. O Espírito Santo concede dons a cada crente. Mas o fato, por exemplo, de que Deus me deu dom para ser pastor, não significa que eu não precise de mestres e pastores que irão me treinar, me aperfeiçoar, me equipar. Por isso eu fui para o seminário e continuo estudando, porque o dom não é mecânico, ele não é automático. O fato do Espírito Santo ter dado o dom não me torna automática e mecanicamente capaz de servir. Então observem que todos recebem dons, todos, mas o dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre é dom de treinador, para treinar os jogadores. São jogadores que têm o talento do futebol, mas é o técnico que prepara, que treina, que equipa a musculação, a parte tática, a parte de estratégia, é que prepara a equipe para entrar em campo e ganhar. Mas quem joga são os jogadores, mas quem treina é o treinador. Então, pastores e mestres são dados à igreja, porque os dons espirituais que todos os cristãos têm, precisam de aperfeiçoar, de equipação, de preparação, de habilitação. Isso significa que todos somos carismáticos porque temos dons, mas a presença de um dom espiritual em mim, ela não vai isentar, não vai abolir e não vai excluir o fato de que eu tenho que treinar, eu tenho que buscar capacitação, preparação para o mesmo. Então a tarefa do pastor e dos mestres na igreja, meus irmãos, é treinar. Não é entrar em campo jogar bola, é treinar a todos, treinar o goleiro para que agarre, a zaga para que defenda, o meio-campo para fazer o seu papel e o ataque para fazer gol. É treinar cada um dos irmãos nas mais diferentes habilidades que os irmãos têm do Senhor. Então são duas coisas diferentes: os dons que cada um recebe e os dons para treinar os contemplados com os dons do Espírito. Eu espero que eu esteja sendo claro e não esteja complicando na tentativa de dizer que todos recebem os dons, mas que ter o dom não isenta de preparação. Por isso eu fui para o seminário, por isso no nosso estatuto, por isso dentro de uma igreja batista da nossa denominação, não se convida um pastor que não tenha passado por seminário, que não tenha buscado equipar-se, preparar-se, habilitar-se. Mas se ele já tem dom, para quê? Ele precisa, porque a presença da capacidade, ela não exclui a capacitação. Então o papel dos pastores e mestres é capacitar aqueles que foram capacitados, mas essa capacidade não exclui a capacitação. Por isso, meus irmãos, a nossa igreja, por exemplo, ela poderá cumprir, se Deus nos permitir que o nosso complexo de adoração e comunhão se concretize, ela poderá exercer um ministério na região norte de capacitação. Capacitação de quem? Diz o texto, dos santos, para o que? Para a obra.
Eu e você, Deus nos capacitou para a obra, para fazer a obra. Qual obra? A obra do ministério. O que é ministério? É diaconia. Você foi chamado e foi salvo para servir. Envolva-se na obra. Isso significa que Deus não quer ninguém parado. Quem não está envolvido em um ministério está desprezando os dons do Espírito em sua vida e os dons do Espírito na vida do pastor e do mestre. Porque os pastores e mestres foram dados por Jesus à igreja para capacitar a igreja. Então, não se envolver em nenhum ministério é duplo desprezo aos pastores e mestres, dádivas de Jesus à igreja e os próprios dons do Espírito que existem nele. Por quê? Porque foram dados para a obra. A obra é o propósito da dádiva. Qual obra? Que trabalho? Do ministério. E quando Paulo define que obra é diaconia, ele já deixa claro que somos servos e não donos da obra. Não somos senhores da obra. A nossa postura no ministério, no trabalhar, é de servos e escravos que fazem a vontade do seu Senhor. A obra do ministério, o trabalho ministerial, diaconal, no trabalho de servir com os dons que Deus nos capacitou. Que mais? Esse é o propósito imediato: aperfeiçoar, capacitação, preparação, equipação. De quem? De todos os cristãos. Para quê? Para que se envolvam na obra do diaconato, do serviço. Agora, o propósito final: para a edificação do corpo de Cristo. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Sabe como ele edifica? Através de pastores e mestres e evangelistas. Os evangelistas levam o evangelho para o crescimento numérico. Os pastores e mestres pegam aqueles que se converteram e vão aperfeiçoá-los, vão treiná-los, capacitá-los e habilitá-los. Para quê? Para que todos abracem a obra e sirvam a Deus no ministério. Quando isso acontece, qual é o produto final? O texto é claro: para a edificação do corpo de Cristo. Então Jesus disse: eu mesmo, pessoalmente, vou construir a minha igreja. E para esse fim ser alcançado, ele deu à igreja apóstolos e profetas, para que eles nos dessem a revelação, o evangelho, a palavra de Deus. Está aqui. Agora os evangelistas pegam o evangelho, a revelação e a palavra de Deus e saem pelo mundo espalhando o evangelho para a salvação daquele que crê. E aí vem os pastores e mestres atrás, treinando os salvos para servirem. Porque quando todos os salvos, os santos, estão abraçando o ministério, envolvidos com a obra, o produto final é a edificação do corpo. É aquilo que Jesus disse. E ele prometeu: as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão. Elas atacarão a igreja, mas não prevalecerão. Irmãos, não é maravilhoso entender isso e aprender isso? É maravilhoso. Por quê? Porque Deus não quer ninguém parado. E porque Deus, irmãos, está no seu eterno plano, concebido antes da fundação do mundo, executado historicamente através de Cristo e do Espírito. Ele está usando a igreja para que seu plano ele se concretize na terra. E ele está usando uns aos outros aqui para edificar o seu corpo, a sua igreja. Por isso o livro de Atos diz que ele acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É ele quem acrescenta. E esses que são acrescentados, eles eram treinados. Por isso os apóstolos perceberam o equívoco que estavam cometendo quando deixaram o ministério da palavra e da oração, o ensino, para servirem às mesas. Não é que servir à mesa fosse tarefa vil, subserviente, tarefa indigna deles. Não era essa a questão. Não era esse o ministério deles. Por isso diáconos foram eleitos. Uma comissão foi eleita
Ali nasce o diaconato, a diaconia, a obra. Outros, com um perfil extraordinário, homens de fé e cheios do Espírito Santo, foram eleitos para realizar aquela tarefa de distribuição de alimentação. E os apóstolos voltaram para o seu ministério. Irmãos, quanto mais os irmãos se envolverem na obra e me liberarem de outras tarefas que não são minhas, não fui chamado para construir, não fui chamado para supervisionar a obra, para fazer compra, para muitas e muitas coisas. Fui chamado, meus irmãos, para treinar, para capacitar a igreja. Como? Pelo púlpito, pelo treinamento, pelo ministério da igreja. Então, o problema é que muitas vezes o pastor centraliza e monopoliza os ministérios, quando o pastor tem que ser multiplicador de ministérios, fazer com que diversos ministérios brotem na igreja. Como? Através da equipação, através da capacitação e da preparação. Porque Deus já capacitou com seus dons a cada um de nós e a todos nós. Esse é o trabalho do pastor, é o treinador. Ele não entra em campo. Quem entra em campo é a igreja. O pastor treina para que ela em campo tenha um bom desempenho e ela ganhe o jogo. Por isso, pastores e mestres foram dados à igreja, com esse propósito. Então, meus irmãos, resumindo tudo isso aqui, para a gente finalizar, Deus criou a igreja na cruz. Ele promoveu a unidade e a união, por Cristo e pelo Espírito. O nosso dever é manter a união através de relacionamentos harmoniosos, pacíficos, e só conseguiremos preservar a união através de relacionamentos harmoniosos e pacíficos se eu for humilde, manso, paciente e tolerante. Vivendo assim, nós estaremos nos comportando de uma maneira digna da chamada de Deus. E então, a unidade da igreja, Deus usará para manifestar as hostes espirituais da maldade, a sua multiforme sabedoria. O plano de Deus, irmãos, é perfeito. Agora, onde tem desunião, desafeto, rixas, irmãos, eu não entendo como um membro da igreja, por exemplo, pode ficar triste com a sua igreja, insatisfeito, e não procurar o pastor, um líder, o conselho da igreja, e dizer: eu estou percebendo isso, vamos esclarecer. Só que é mais fácil a fofoca, é mais fácil a crítica ferina, é mais fácil disseminar a discórdia do que pensar: tem um problema? Tem, vamos buscar a solução. Onde nós encontraremos a solução? Bem, se o pastor é fechado, então ele está dando margem para que as pessoas falem. Mas se o pastor é aberto, e aqui, meus irmãos, desculpe falar de mim, é assim que eu sou, não me aborrece saber que você discorda de mim, de maneira alguma, e ninguém precisa perceber, será que vai ter retaliação? Meus irmãos, isso seria de uma infantilidade. Posso até não concordar com você, porque você está discordando de mim, mas isso não pode afetar a nossa relação. Agora, o que entristece são as críticas de gente que não se envolve, ou se envolve, mas o faz de uma maneira que não soma, subtrai. Irmãos, a igreja tem pastor, a igreja tem diáconos, a igreja tem um conselho. E dentro da nossa eclesiologia, pastor está submisso ao conselho da igreja, que por sua vez está submisso à assembleia da igreja. Tomando da outra ponta, como a igreja confiou o pastor à liderança, por acreditar que Deus está com ele. Então tem que ter casamento, tem que ter união, e nós temos que preservar isso. Agora como? Quando o irmão me procurou para apresentar uma insatisfação, eu parabenizei aquele irmão e disse: meu irmão, vamos buscar a solução disso. Agora,
irmãos, pelos cantos, fazer críticas à igreja, não soluciona nada. Então nós temos que ter posturas diferentes. Quando você chegar na igreja e algo lhe aborrecer, não divida, não desune. Procure a comunhão, procure a superação, procure as pessoas certas, da maneira certa, para gerar união, para gerar concórdia e harmonia. Porque o Espírito Santo, onde tem crentes cheios do Espírito Santo, tem união. Onde tem união, tem relacionamentos marcados pela paz. Isso é reflexo de vida espiritual elevada. Humildade, mansidão, paciência e tolerância. Logo, todo e qualquer tipo de divisão na igreja ou na família é produto da carnalidade e não da espiritualidade. Então, meus irmãos, vamos juntos nos expressar de uma maneira muito franca, como diz a Bíblia, dizendo a verdade em amor. Por quê? Eu estou com a verdade, isso me dá direito de humilhar alguém? Não, a verdade deve ser dita em amor. A verdade não dá direito a ninguém de dizê-la de maneira errada, não dá. Então, dizendo a verdade em amor, eu posso lhe procurar e dizer: meu irmão, você está errado. O irmão pode me procurar e em amor me dizer: pastor, você está errado. E eu tenho que ter humildade para acreditar e para aceitar. E se eu discordar, para conversar. Por quê, irmãos? Porque uma igreja tem que estar unida com o seu pastor, o pastor tem que estar unido com a sua igreja, o pastor tem que estar unido com a sua liderança, a liderança tem que estar unida com o pastor. Nós temos que estar unidos entre nós, porque só assim é que nós conseguimos, primeiro, cumprir a vontade de Deus, que é preservar a unidade do Espírito no vínculo, lembrando que o dom pastoral e o dom de mestre quer capacitar. Então, tudo que parte do pastor e dos mestres da igreja para a igreja, é para a igreja aproveitar. Por quê? Porque é capacitação. Portanto, eu quero conclamar você a não ficar de fora, a não ser alguém que vem para o culto e vai embora, vem para o culto e vai embora. Você está cumprindo parte da missão, você está adorando. Abrace o ministério. Há muito o que fazer. Os irmãos viram ali fora o nosso banner com a foto do projeto. Meus irmãos, se Deus permitir que nós concretizemos esse sonho, quantas coisas maravilhosas vão acontecer. E quanta gente nós vamos precisar. O ministério infantil precisa de muita gente trabalhando para cuidar das nossas crianças, enquanto os pais estão aqui no culto. Há muito o que fazer, irmãos, para ter muitos apenas observando. Então, a obra do ministério, a obra diaconal. Que obra é essa? É obra de servir. Não é obra de mandar, é obra de servir, por causa dos dons espirituais. Irmãos, eu peço a Deus que dê sabedoria à igreja para entender a sua palavra e para aceitar direção. Isso é muito importante, porque quando nós, meus irmãos, nos rebelamos contra a palavra de Deus, não lhe damos ouvidos, seguimos os nossos próprios pensamentos, a igreja, meus irmãos, não chega onde ela tem que chegar. Uma coisa é Deus não querer fazer, outra coisa é Ele não estar fazendo porque não está encontrando uma igreja que quer ser instrumento seu para a sua obra. E eu peço a Deus que nós não cometamos esse equívoco, na verdade esse pecado, de nos equivocarmos na compreensão da vontade de Deus e na condução da vida da igreja. Vamos orar, meus irmãos? Se você não está envolvido com algum ministério, a obra do ministério, envolva-se. Não é fácil, onde tem muita gente pensando, tem opiniões diferentes, tem ingratidão, tanta coisa acontece, mas preservar a unidade do Espírito, esse é o nosso alvo.